Já jogou Silent Hill alguma vez na vida? É uma clássica franquia de terror que tá voltando com tudo aí nos próximos anos. Se você gosta da vibe sinistra desse game, talvez você queira conhecer alguns outros jogos que também mandam muito bem quando o assunto é terror psicológico. A nossa lista já começa com um jogo praticamente esquecido, que foi alvo de muitas polêmicas e controvérsias no seu lançamento. Rule of Rose é um jogo com uma temática pesada e sombria, já que ele se passa na memória de uma garota de 19 anos que teve uma infância marcada por traumas. O jogo foi lançado para PlayStation 2 e porque a trama envolvia um mundo distorcido, com crianças fazendo algumas coisas bizarras, ele acabou sendo proibido em alguns países. Tudo porque não entenderam a proposta do jogo e fizeram ele parecer bem pior do que ele realmente é. Ele foi muito inspirado em Silent Hill, tanto visualmente como também por ter uma atmosfera densa e uma história enigmática, e que nem tudo é o que parece ser. E é claro também que não poderia faltar os vários puzzles e inimigos sinistros, tudo isso com uma temática bizarra e desconcertante. Então já fica o aviso aí que o jogo não é pra todo mundo e bora lá pro próximo. Uma das épocas mais tristes e sombrias da história de Taiwan é recontada com um toque ainda mais sinistro em Detention. Quem gosta de Silent Hill sabe que a atmosfera é um dos pontos mais importantes do jogo e é exatamente aí que o Detention mais acerta. A escola Greenwood fica localizada em uma área remota e cercada de montanhas. Depois que uma grande tempestade atinge a cidade, 2 estudantes acabam ficando presos no local. Acontece que a escola acaba mudando completamente e agora eles estão cercados por espíritos e monstros sinistros. Não deixa a simplicidade desse jogo 2D te enganar. Detention tem uma trama profunda que mistura aquele contexto histórico com elementos sobrenaturais. Apesar de ser um jogo curto, ele vai te surpreender a todo momento, já que aos poucos você começa a entender mais o que pode estar acontecendo e o que tudo isso tem a ver com o passado do seu personagem. Devido ao grande sucesso do jogo, ele até já foi adaptado para filmes e também para uma série na Netflix, o que só confirma o quão impactante e sinistra essa história é. Se você gosta de terror e curiosidades, não se esquece de deixar a sua inscrição no canal para mais vídeos como esse e bora lá pro próximo. Uma cidade rural no Japão é atingida por um desastre misterioso que acabou transformando o lugar em um verdadeiro inferno. No início, parecia ter sido apenas um terremoto, mas os moradores da vila começaram a se comportar de forma estranha e agressiva, com sangue jorrando dos seus olhos. Todas as fontes de água da vila também viraram um líquido vermelho como sangue, e do nada, um oceano também vermelho parece estar isolando a ilha do resto do mundo. Agora, 10 sobreviventes tentam descobrir a verdade por trás desses acontecimentos bizarros, enquanto tentam escapar da ilha amaldiçoada. Siren conseguiu ser o pesadelo de muitos na época em que foi lançado. Isso aí não é à toa, já que ele também é criação da mesma mente que desenvolveu o primeiro Silent Hill. A atmosfera é densa e sombria e a vila onde a história se passa consegue ser tão sinistra quanto a cidade de Silent Hill. Mas o visual sinistro não é a única coisa que vai te dar dor de cabeça. O jogo é um desafio até para quem já jogou os Silent Hills e alguns puzzles podem te deixar perdido por algumas boas horas. Simon é um rapaz de 19 anos que acorda em um beco logo depois de ter sido atropelado por um carro. Ele tenta voltar para casa, mas no caminho acaba sendo atacado por criaturas medonhas. Agora, ele precisa procurar por respostas enquanto tenta sobreviver em uma cidade repleta de monstros e forças sobrenaturais. A melhor coisa de Cry of Fear é que ele é totalmente grátis, e quem jogou pode confirmar que se trata de uma experiência realmente assustadora. Assim como em Silent Hill, algumas partes do jogo se passam em uma realidade paralela, onde a coisa fica realmente sinistra. Essas passagens também representam a sanidade do protagonista, que cada vez mais se afunda na escuridão da cidade. Cry of Fear vai te dar a mesma vibe deprê que Silent Hill, mas sem deixar de contar a sua própria história. E se prepare para muitos puzzles e um sistema que presta uma boa homenagem aos clássicos jogos de terror. 3 anos depois de passar o terror no hospital psiquiátrico Beacon, Sebastian Castellanos deixou seu trabalho de detetive de lado, mas continua sendo atormentado pelo passado e pela suposta morte da sua filha em um incêndio. Ele acaba descobrindo que a sua filha ainda pode estar viva, mas sendo usada em um programa no mínimo bizarro, que funciona como uma simulação de uma cidade onde todos viveriam uma vida feliz. Acontece que ao adentrar no programa, Sebastian descobre que alguma coisa transformou o lugar em um verdadeiro pesadelo, trazendo de volta alguns monstros sinistros do passado
passado e também, é claro, novos desafios. The Evil Within 2 é como um filho perdido de Resident Evil e Silent Hill e pode acabar agradando quem é fã tanto de um como do outro. Porém, a franquia pega muito mais pesado quando o assunto é terror psicológico. Além dos clássicos zumbis, Sebastian vai ter que enfrentar algumas criaturas que são manifestações de uma mente perturbada, o que é um paralelo bem óbvio aí à franquia Silent Hill. William acorda sozinho em um hospital, sem saber quem ele é e nem como ele foi para lá. Não demora muito para ele descobrir que alguma coisa sinistra tomou conta do lugar. Agora ele precisa sobreviver a criaturas infernais enquanto tenta descobrir a sua própria identidade e por que ele acordou nesse inferno. Dementium The Ward não tá nessa lista à toa, já que a ideia inicial era do jogo fazer parte da franquia Silent Hill. Acontece que a Konami acabou dispensando a ideia, então o estúdio do jogo decidiu criar a própria IP. O problema é ter acesso ao game, que inicialmente foi lançado para o Nintendo DS e faz parte da lista limitadíssima de jogos de terror para o console. Mas quem teve a oportunidade de jogar Dementium pode confirmar que o jogo poderia sim ter sido digno de fazer parte da franquia Silent Hill, já que as notas foram bastante positivas, o que garantiu até um remaster e uma sequência. A forest. The moon. A ideia de um mundo paralelo e sombrio é algo que tem sido tema de praticamente todos os jogos da franquia Silent Hill, e um jogo que aborda esse mesmo tema e até utiliza isso como mecânica principal é o The Medium. Nele você controla Marianne, uma médium que pode viajar entre o mundo espiritual e o nosso. Ela acaba indo parar em um lugar onde uma grande tragédia aconteceu, mas acaba descobrindo que existe uma força maligna que ainda está atuando no lugar. O interessante é que esse jogo foi publicado pela Bloober Team, que é a mesma que está se encarregando do remake de Silent Hill 2, e o que não faltou foi inspiração na própria franquia Silent Hill na hora de desenvolver o jogo. Os gráficos e a trilha sonora são excelentes, mas não espere uma gameplay tão diversificada assim. The Medium prefere contar uma história cheia de suspense e reviravoltas, com alguns personagens interessantes e um inimigo realmente assustador. そんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。 Em uma noite de 1986, Hinazaki decide investigar uma mansão supostamente assombrada, levando com ele uma relíquia da família, uma câmera capaz de capturar o que os olhos não podem ver. Ele descobre que a mansão era mesmo mal assombrada e ao tentar sair do local, acaba sendo preso por alguma força maligna. Algumas semanas depois, a irmã dele vai até a mansão para tentar descobrir o que pode ter acontecido com o irmão. Lá, ela acha a câmera que pode combater os espíritos e decide ir até o fim desse mistério. Fatal Frame foi criado para ser o jogo mais sombrio possível, e muitas das suas inspirações vieram direto da franquia Silent Hill. Na verdade, o buraco é um pouco mais embaixo, já que o jogo é baseado nas experiências sobrenaturais do seu criador Makoto Shibata. O game chegou até a ser vendido como sendo baseado em uma história real, mas infelizmente nunca chegou a se tornar um best-seller. Isso não impediu que Fatal Frame ganhasse várias sequências, sendo Crimson Butterfly considerado um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. Esse é o jogo da lista que tem o tema mais pesado e perturbador, que geralmente envolve rituais sinistros e outros temas ainda mais obscuros. Quem é fã de Silent Hill não tem por que não dar uma chance a uma das franquias mais macabras e assustadoras da história dos games. Galera, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar a sua inscrição, fiquem na paz, até a próxima, valeu!